Você acha que o Wall Street funciona desse jeito? Institucional não se baseia em setup, em fé, em mentalidade comportamental, emocional, psicológica para o trader. Isso tudo, vocês têm que ficar de olho, beleza? Então, como começa o mercado? Olho, teve uma decisão de juros, como foi o discurso dos caras? O discurso dos caras, o mercado estava precificando diferente. Se precificou diferente e está vindo mais hawkish. Todo mundo estava esperando neutralidade e ficar tendo uma pausa nos juros. Vai ter uma pausa nos juros agora, mas ninguém contava que daqui a 2 meses vai subir tudo de novo. Era pausa para depois ter corte de juros, não pausa para ter aumento. Aí ferrou. Os caras não estavam contando com isso. Então, beleza. Se os caras não estavam contando com isso, eles vão ter que começar a reprecificar os ativos. Então, vamos ver como é que eles vão estar reprecificando agora. Tá? Aí eu vou ter que olhar mercado de treasury, curva de juros, tudo isso eu vou ter que olhar também. Vou ter que olhar como é que está o mundo. Que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. Como é que está o mundo? Vi como é que está o mundo. Vi como é que está a curva de juros nos países avançados. Vi como está a curva de juros no nosso país aqui. Como é que está o risco país. Como é que está o risco país lá fora. Tá? Vi tudo isso, os principais moedas. Cara, li as principais notícias. Beleza. Se eu li as principais notícias, o que eu vou pegar depois? Calendário econômico também. Que é o quê? Cara, eu sei que vocês gostam muito de olhar calendário econômico aqui. Entendeu? Por isso que assim, não adianta só você olhar, a projeção dos juros era 5,25. Então, veio conforme projetado. Olha, tinham projetado, previsão era 5,25 e veio 5,25, então tá tudo safe, Vata. Não. Por isso que eu falei para vocês, não adianta olhar o previsto. Se ele cumpriu com o previsto, saiu em linha, Vata. O previsto era 5,25, saiu 5,25. Tem que ver o discurso. Tem que ver como que o mercado está precificando isso tudo, tá? E não adianta só olhar no dia. Não adianta só olhar no dia. Agenda econômica, vocês têm que estar olhando, dias antes. Porque a precificação não ocorre no dia. A volatilidade abre no dia. Abre a oportunidade no dia para você poder tradear e pegar trades um pouco mais esticados, mais longos? Sim. Só que a precificação como acontece antes, por que a precificação acontece antes? Eles têm muitos bilhões de dólares para poder operar. Não tem liquidez suficiente aqui no book para eles montarem a posição bilionária deles. Eles levam alguns dias e semanas para montar a operação deles. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Se você sabe que eles vão levar alguns dias e semanas para terminar de montar a operação deles, porque você tem que entender, na verdade, não pelo gráfico ou pelo fluxo, você tem que entender quando que acontece essa montagem por fundamentos, por economia. Se vai ter um evento importante daqui a 2, 3 semanas, é bem provável que eles vão começar a montar a posição agora. E aí sim você vem com essa mentalidade, esse mindset, essa postura mental. Mindset, amigão, para quem acredita que 90% do trade é psicológico e tal, os caras têm setor de pesquisa e desenvolvimento para fazer pesquisa de mercado, os caras têm dados para poder avaliar, analisar. Eles têm quantitativo, qualitativo, estatístico, probabilidade. Eles sempre estão conversando entre eles para saber que rumo que a economia está indo. Em qual fase da economia nós estamos vivenciando. Lá por último vai entrar execução e comportamento lá para o final. Se o cara não sabe o que está fazendo, aí realmente, de fato, o cara tem que ter uma mente afiada. O cara tem que estar contando com fé. Orar a Deus que o operacional dele vai funcionar se ele não está considerando isso tudo que eu estou falando para vocês. Aí o cara vai ter que ter fé mesmo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele vai ter que orar, ele vai ter que torcer muito para o operacional dele dar certo. Você acha que o Wall Street funciona desse jeito? Institucional não se baseia em setup, em fé, em mentalidade comportamental, emocional, psicológica para o trader, cara. O que eles usam é postura mental em relação ao quê? Mind game. Se a gente está montando uma operação de venda para o dólar no mundo, e daqui a 2, 3 semanas vai ter o discurso do Fed, eu já vou começar a procurar gente para negociar comigo. Entendeu? E aí, se você sabe desse raciocínio, esse é o gatilho. Vocês não adoram setup por causa disso, que vocês querem de gatilho de entrada e saída. É gatilho mental, cara, não é gatilho de entrada e saída no trade. Você tem que saber gatilho mental dos caras. Qual é o gatilho mental desse? Cara, daqui a 2, 3 semanas, Fed vai pausar. Beleza, então vou montar uma operação de venda no dólar.
vou começar a entrar no chat da Bloomberg, começar a sair no happy hour com os caras e no almoço. E aí? O que vocês estão pensando? Estão pensando que o Fed realmente vai pausar? Vai pausar, né, cara? Velho, vamos começar. Vocês estão alinhados que vai ter que cair o dólar para depois subir? Vai. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos começar a negociar aí. Vamos começar a trocar figurinha? Beleza. Então, com essa mentalidade, daqui a 2, 3 semanas, que vai ter um evento importante, já começa a se conversar e começa a montar a posição deles. Se você sabe disso, mas Vato, eu só vou saber disso se eu estiver almoçando com os caras. Não, velho. Eu tô te mostrando como os caras pensam. Eles estão olhando o quê? 2, 3 semanas para frente. Tá? O próximo contrato de dólar eles já estão olhando também. Então se baseia nisso. Os próximos eventos econômicos. Se você sabe quais são os próximos eventos econômicos, aí sim, com esse olhar, você vai vir para o mercado e vai começar a ler calendário econômico e o quê? Notícias sobre economia que estão alinhadas ao que você está pensando. O que você acredita que eles estão pensando também. Isso é mind game, jogos mentais, entendeu? É mind game, cara. Mind game, cara. Mind game é utilizado em esportes, cara, de alta performance. É utilizado em Wall Street. Wall Street, cara, se você quer ver alguma coisa de mentalidade comportamental, é o quê? Eles são aficionados por alto desempenho. Isso sim, eles sempre é a briga pela rentabilidade que eu falei para vocês. Eles sempre estão pensando em como performar sempre melhor. Sempre melhor. Tá? Então é isso. Esse é o jogo. E o mind game é o quê? Sempre estar pensando à frente dos seus competidores. Por mais que eles conversem entre eles, você acha que ele vai dar tanta bandeira assim? Ele vai chegar e falar, eu preciso vender aí 50 milhões de dólares no mercado. Ele não vai falar a quantidade que ele quer vender. Ele só está trocando ideia com os caras, falando que, eu preciso vender. Entendeu? Vocês precisam vender também? Vocês estão pensando comigo da mesma forma? Sim, a gente está pensando da mesma forma, mas em venda. Então, beleza. Então, vamos partir desse princípio. Partindo desse princípio, aí sim você sabe que começa a ler notícia, vendo que os caras realmente estão se posicionando para venda, porque eles dão algumas dicas ali. Tá? Eles dão sim. Eles dão a opinião deles ali, os estrategistas e economistas desses principais institucionais. Tá? E aí com isso você começa. Aí sim você vem para um gráfico. Depois disso você vem para um gráfico, tá? Fala, aí sim, isso está se traduzindo. Se traduziu. Nas últimas semanas aí, Ó a queda que deu no dólar. Se traduziu também aqui, no índice. Traduziu também no índice. Aqui. Tá? Então os caras vão pensando em se antecipar. Sempre. Beleza? Dessa vez ficou bonito, porque um ficou para baixo e o outro ficou para cima. Nem sempre vai ficar os dois em sentidos opostos, beta negativo, que nem eu falei para vocês. Tá? E aí identificou que, tá acontecendo isso realmente no gráfico, beleza. Aí você vai identificar, onde que os caras atuaram provavelmente. Atuaram aqui, começaram um movimento aqui, estão perdurando o movimento está ainda continuando a ir. Aí você entra num gráfico mais para dentro mesmo, aqui. Lembrando, olha aqui, vocês não olham à vista, deviam olhar à vista para o dólar, deviam olhar para o índice, as outras ações que têm mais peso, e por aí vai. Você trade milho, trade milho, vai ter que ver milho também no mundo, tá? Você trade ações, você vai ter que ver aquele setor como está se comportando no Brasil e no mundo, entenderam? Então, tudo isso que eu vou começar a analisar, para começar a me dar, eu consegui contextualizar, porque eu tenho que estar imerso dentro do que eles estão discutindo, do que eles estão fazendo no mercado. Eu tenho que estar ali acompanhando a mesma linha de raciocínio dos caras. Eu vou saber se eu tenho um potencial daquele trade ir mais longe ou não, ou se vai ser um trade mais curto, tá?